Hoje eu estou aqui para te contar algumas coisas que você não sabe sobre o acúmulo de cargos e empregos públicos na administração pública. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. E o acúmulo de cargos está previsto lá na Constituição como não permitida. A regra geral é que o acúmulo de cargos públicos ele é vedado pela própria Constituição. Entretanto, a nossa Carta Magna também traz 3 exceções. Nessas 3 hipóteses, o servidor público vai poder acumular 2 cargos. A primeira hipótese que a gente tem seria a possibilidade de acumular 2 cargos de professor. A segunda hipótese, acumular um cargo técnico-científico com o de professor. E a terceira hipótese, o servidor poderia acumular 2 cargos da área da saúde com profissões regulamentadas. Isso aí é o básico, isso provavelmente você que está me assistindo já sabe. Mas eu estou aqui para contar alguns detalhes interessantes. Primeiro, a gente tem que ter a compatibilidade de horário entre esses cargos. E daí quando você pensa compatibilidade de horários, é pensar, então basicamente eu tenho como prestar serviço em um e prestar o serviço no outro no mesmo dia. Mas muito cuidado, a compatibilidade de horários ela é analisada no caso concreto e não de uma forma abstrata. Eu vou te explicar. Compatibilidade de horário significa que você não só tem que ter o horário de serviço compatível dos 2 cargos, mas você também tem que ter um horário razoável de intervalo, alimentação e deslocamento entre esses 2 serviços. Já aconteceu, por exemplo, de eu presenciar um processo administrativo disciplinar para apurar um servidor que trabalhava muito longe entre um cargo e outro. Ou seja, se ele prestava um serviço técnico para uma secretaria e ele era professor em um colégio que era muito distante, mesmo havendo uma compatibilidade de horários, eu tenho que pensar que havia um translado, havia um deslocamento entre essas repartições em que ele prestaria o serviço. Consequentemente, eu teria que adequar essa jornada dele sob esse ponto de vista também. Ou seja, ele tem que parar para comer, ele tem que ter descanso, ele tem que fazer esse deslocamento e isso muitas vezes vai afetar a qualidade do serviço que ele vai prestar para a administração pública. Consequentemente, não seria admitido esse acúmulo de cargos caso fosse identificado alguma ilegalidade nesse sentido. Outro detalhe muito interessante, o que seria um cargo técnico-científico? A Constituição não deixou esse conceito claro. Com o decorrer do tempo, nós entendemos que cargo técnico-científico seria aquele de ensino superior. Essa virou a regra pelas legislações e interpretações. Ou seja, aquele cargo de ensino superior seria qualificado como técnico ou científico para acumulação com o cargo de professor, por exemplo. Quer ver um problema que envolve isso e que foi muito interessante? Antigamente, a PM do Mato Grosso do Sul tinha como requisito de ingresso para os praças o ensino médio e para os oficiais o ensino superior. Consequentemente, eles emitiram um parecer dizendo que o praça da Polícia Militar não poderia acumular o cargo de professor por não se tratar de um cargo técnico-científico, enquanto aquele que é oficial por ser ensino superior, ele poderia acumular tanto o cargo de policial quanto o de professor, desde que houvesse, claro, a compatibilidade de horários. Hoje em dia, o praça não é mais ensino médio aqui no estado, é ensino superior, então eu entendo que esse debate caiu por terra, mas naquela época surgiu esse parecer e pode surgir inclusive em outros estados. Apesar da regra ser o ensino superior para o cargo técnico-científico, hoje em dia a gente também tem a possibilidade de entender que um cargo de ensino médio desempenha funções técnicas, atividades técnicas, e daí nesse caso eu também vou conseguir cumular, servidor público cumulando um cargo de ensino médio com qualificações técnicas, atribuições técnicas, com o de professor, por exemplo. Um outro conceito interessante seria o do terceiro item, que envolve áreas da saúde com profissões regulamentadas. Muitos assistentes sociais tiveram problema na hora de solicitar uma acumulação de cargo perante a administração pública ou alguma empresa pública. Esse problema era, essas entidades não reconheciam assistente social como uma profissão da área da saúde. Então, que pese fosse uma profissão regulamentada, por não ser da área da saúde, eles entendiam que era vedada acumulação. Felizmente, hoje em dia, essa ideia caiu e os tribunais têm reconhecido o assistente social como profissão da área da saúde e, consequentemente, autorizando a acumulação desses cargos. Agora, olha que interessante. Imagina que o servidor público, ele passa num outro concurso público e ele quer acumular esses cargos. Só que ele percebe que não consegue acumular porque não tem compatibilidade de horários ou há alguma vedação legal. Então, o que ele pensa? Ele fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma licença para tratar de
interesse particular, que a gente chama de licença TIP, e vou assumir o outro cargo. Se eu não gostar, ou se alguma coisa acontecer, ou se surgir a possibilidade de acumular esses cargos, eu vou estar de licença de um e vou exercendo, enquanto isso, a atividade no outro. Olha só, gente, isso é vedado. Não é possível você tirar uma licença de interesse particular e assumir um outro cargo e continuar nos dois, mesmo sem estar exercendo a atividade do outro, porque a vedação ela se relaciona com o fato de ocupar um cargo. A incompatibilidade, a ilegalidade, ela surge aí, e não só na prestação de um serviço. Então, mesmo que você esteja afastado do serviço para tratar de interesse particular de um cargo, você não pode acumular ilegalmente dois cargos. Você provavelmente vai ser notificado pela Fazenda para escolher qual cargo você deseja assumir entre um dos dois, sob pena de um processo administrativo que vai imputar a demissão. E um último detalhe que pouca gente lembra, mas é importante ressaltar: a aposentadoria pode ser acumulada com um cargo público em atividade e, inclusive, duas aposentadorias podem ser acumuladas também, desde que na atividade esse cargo pudesse ser acumulado. Então vamos lá, se a gente tem as três hipóteses de acumulação, se você consegue acumular elas na ativa, carrega isso com você. Você também vai poder acumular elas na inatividade. Ou seja, você vai poder ter duas aposentadorias como professor, você pode ter uma aposentadoria de cargo técnico e uma de professor, e você pode aposentar com duas profissões da saúde regulamentadas também. Inclusive, você pode aposentar de uma e continuar em atividade na outra. Pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu sempre respondo todos. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.